Nesta videoaula, nós vamos falar sobre a famosa camada OSI. Camada OSI faz parte da rede de computadores que são conhecidos como os padrões. Padrões são definições de regras que garantem que hardware e software possam trabalhar juntos. Esses hardwares e softwares de fabricantes diferentes. Exemplo, temos aqui, antes de falar da camada OSI, vamos falar desses padrões. Vamos falar sobre a ISO, todo mundo conhece, né? Já ouviu falar. A ISO também é a Internacional Organização de Padrões, né? Tem também a ANSI, são definições de tecnologia, que é responsável pela organização e publicação de normas de informativos e tecnologia de informação nos Estados Unidos. Isso é o padrão ANSI, ANSI. E o famoso IEEE, já é uma sigla com o nome em inglês. O padrão IEEE é uma organização profissional para o campo elétrico e eletrônico. Temos vários padrões, cada vez mais, assim como a tecnologia, eles vão melhorando. Tem o 802.5, 802.6 e assim vai. Também tem o padrão OSI, que é do modelo OSI, camada OSI, que nós vamos aprender. Camada OSI são 7 camadas. Eu vou mostrar para vocês agora nesta imagem as camadas, como vocês podem ver. Camada 1, camada física. 2, link de dados. 3, rede. 4, transporte. Camada 5, sessão. A 6, apresentação. E camada 7, de aplicação. Eu vou começar a falar sobre a camada 1, que é a camada física. E como vocês podem perceber aí, a camada física é a camada inferior do modelo OSI, né? E é onde está carregada essa camada que está encarregada da transmissão e também a recepção dos fluxos de bits brutos, não estruturados, através de um meio físico. Essa camada que descreve as interfaces elétricas, ópticas, mecânicas e funcionais com o meio físico e transforma os sinais para todas as camadas superiores. Temos aqui também a segunda camada, que vocês podem encontrar com outros nomes, por exemplo, camada de vínculo de dados, ou até mesmo este nome que você localiza aqui, camada de enlace. E o que faz a camada de enlace? A camada, vou chamar também de vínculo, né, de dados, ela proporciona uma transferência de quadros de dados sem erros, de um nó para o outro, através da camada física. Então, é ela quem permite que as camadas acima delas, né, assumam a transmissão praticamente sem acontecer nenhum erro, através do enlace, através do vínculo. Então, o que essa camada fornece? Ela fornece estabelecimento de finalização de vínculo, estabelece e também finaliza o vínculo lógico entre dois nós. Também faz o controle dos tráfegos de quadros, também instrui o nó de transmissão e a se retirar quando não houver os buffers de quadros disponíveis. Bom, pessoal, eu falei aqui buffer, né? Significa retentor. É uma região de memória física que ela é utilizada para armazenar temporariamente os dados enquanto eles estão sendo movidos de um lugar para o outro, ok? Bom, tem muitas coisas que esta camada faz. Então, para finalizar, faz a delimitação dos quadros, ela cria e também ela reconhece os limites de cada quadro, né? Então, vamos passar para a camada de rede. Esta camada é a camada 3, né?
Como vocês podem observar na imagem, a camada de rede, pessoal, ela controla a operação de subrede. É ela que decide que caminho físico os dados devem seguir com base nas condições da rede no momento, na prioridade do serviço e também em outros fatores. Tá? Ela fornece roteamento, que ela roteia os quadros entre as redes. Ela controla ela faz o controle de tráfego da subrede, roteadores, né? E também pode instruir uma estação de envio e desacelerar, vamos dizer assim, né, a sua transmissão de quadros quando o buffer do roteador estiver cheio. Eu já falei nessa metade do áudio o que é buffer. E também pode fazer um mapeamento de endereços lógicos físicos, converte esses endereços lógicos ou também os nomes em endereços físicos. Isso tudo e muito mais, né, faz a camada de rede. Faz também a contabilidade de uso da subrede, que tem função de contabilidade para manter o controle desses quadros, controle dos quadros que são encaminhados por sistemas intermediários da subrede, ok? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou resumir algumas camadas, tá? Então, agora nós vamos para a camada de transporte. O que essa camada faz? Essa camada de transporte, ela garante que as mensagens sejam entregues também sem erros. Tudo para que funcione corretamente sem erro, né? Em sequência e também sem perdas ou também sem duplicações. Essa camada, ela elimina para os protocolos, certo? De camadas superiores, qualquer preocupação a respeito da transferência de dados entre elas e também entre os seus pares. O tamanho e a complexidade de um protocolo de transporte, ela depende do tipo de serviço que ele pode obter da camada de rede. Então, vamos resumir melhor. Ele faz a confirmação também de mensagens. Ele quem fornece uma entrega completa e confiável de mensagem com confirmações, né? Vamos rapidamente aqui falar da camada 5, camada de sessão. A camada de sessão, ela permite o estabelecimento da sessão entre processos em execução e em estações diferentes. Ela fornece o seguinte: ela fornece o estabelecimento da sessão, a manutenção e também o encerramento. O que nós podemos entender nisso? Ela permite que dois processos de aplicativo em máquinas diferentes possam se estabelecer. Esse que use também e termine uma sessão. E uma sessão de chamada, né? Também tem o suporte de sessão, é ele quem realiza essas funções que permite que esses processos se comuniquem através da rede, realizando tarefas de segurança, reconhecendo nomes, registros em log e assim também por diante. Vamos falar também agora da camada de apresentação. Essa camada de apresentação ela formata os dados a serem apresentados na camada de aplicativo, né? E ela também pode ser considerada o tradutor da rede. Essa camada ela pode converter os dados de um formato usado pela camada de aplicativo em um formato comum na estação de envio. E depois, em seguida, né, ela pode converter esse formato comum em um formato conhecido pela camada de aplicativo na estação de recepção. Isso tudo que eu falei quer dizer é o que a camada de apresentação faz, né? Ela fornece também a conversão de caracteres de código, por exemplo, ASCII para E, B, C, D e C é um exemplo, né? Faz também a conversão de dados em ordem de bits, e ela faz a compactação de dados, reduz o número de bits, faz criptografia de dados e muito mais. E por fim, pessoal, aqui vamos falar da camada de aplicativo, de aplicação, né? Pode ser chamado também de aplicativo. A camada de aplicação, que é a camada 7, ela serve como janela, onde os processos de aplicativos e usuários, eles podem acessar serviços
da rede. Essa camada ela contém uma variedade de funções. Eu vou falar algumas delas. Ela faz o redirecionamento de dispositivo e também compartilha os recursos, faz acesso remoto aos arquivos, acesso de impressora remota, comunicação entre processos, faz o gerenciamento da rede, serviço de diretório, mensagens eletrônicas, como por exemplo e-mail, e também terminais de rede virtuais. Pessoal, aqui vamos encerrar, né, falando da camada OSI. A camada são 7 camadas e eu encerrei agora a camada 7, a camada de aplicação. É muito extenso, é muita informação e a gente precisa resumir um pouco para que fique mais fácil de entender. Então eu vou ficar por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal!